Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé. Aquecendo-se, disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou.
e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando do que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o.
Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam em pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha tido ido a Jesus de noite.
trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro seminarista Renan, amado povo de Deus, duas coisas para a nossa reflexão desta Sexta-feira Santa. A primeira delas, houve uma homilia de domingo da Quaresma, em que o padre aqui falava para vocês que a nossa vida tinha que parar de ser vivida como se fosse só sobre nós. E que a nossa vida deveria começar a ser vivida, planejada sobre Deus. A nossa vida deveria começar a ser pensada a partir de Deus, para Deus. As decisões que tomássemos deveriam ser tomadas a partir de Deus e da vontade de Deus, para que nós vivêssemos nesse mundo com menos individualismo, com aquela cultura de que o que importa é o que eu penso e nada mais. O ser humano cada vez mais tem vivido dessa maneira. Deus é um detalhe, Deus é um acessório, Deus é algo ou alguém que eu busco quando preciso. É como se Deus fosse um produto de prateleira de mercado, que quando eu preciso dele para fazer algum prato especial, eu vou lá, compro, uso, e depois que eu como, que eu saboreio, que eu festejo, eu posso esquecê-lo. A humanidade tem vivido essa crise de Deus, tratá-lo como se fosse um algo. E o padre dizia na ocasião que deveria ser o inverso. E hoje a gente entende o porquê que tem que ser o inverso. O primeiro tópico de reflexão para essa tarde é que nós temos que viver a nossa vida a partir de Deus para retribuir aquilo ou o movimento que Ele sempre fez em relação a nós, que sempre foi o inverso. Quando Deus pensou em nós, quando Deus pensa em nós, não é sobre Ele mais, é sobre nós. O sofrimento que nós acabamos de meditar não é sobre Ele, porque se fosse só sobre Ele, Ele poderia ter escolhido não viver o sofrimento que viveu. Mas Ele foi fiel até o fim, porque a sua vida, a sua paixão tem a ver conosco. Ele fez porque nós precisávamos que Ele fizesse. Ele fez porque se Ele não fizesse, nós estaríamos condenados à morte, ao inferno. Não teríamos chance. Não teríamos outra escolha, não teríamos uma alternativa, não teríamos um horizonte de eternidade para sonhar, se Ele não vivesse o que viveu, sendo sobre nós, o que seria de nós? E por causa disso, como retribuição, como gratidão, é que nós devemos fazer o movimento inverso. Se Ele fez o que fez, porque foi sobre nós, nós hoje temos que viver a nossa vida, fazendo com que nossa vida seja sobre Ele, para que haja um encontro de vontades, para que haja um encontro de expectativas, para que haja um encontro de realizações.
Deus não precisa se realizar mais. Mas mesmo assim, Ele se realiza quando nós entendemos que o nosso movimento tem que ser em direção a Ele. E não pode ser um movimento em direção a nós mesmos. Até porque não existe movimento a nós mesmos. Só existe movimento quando esse movimento é em relação ao outro. E esse outro tem que ser Deus. Porque se não for Deus, meu irmão, minha irmã, isso que estamos vivendo mais uma vez aqui na terra, nós não viveremos no céu. O outro aspecto que o padre sempre lembra todos os anos é a meditação, a reflexão sobre a feiura. O que é feio. Porque se nós formos levar em consideração a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, que é uma parte do poema do servo sofredor, descrevendo como que o servo sofredor se apresentaria à humanidade desfigurado. E se levarmos em consideração o salmo que meditamos, e ainda se levarmos em consideração o aspecto do sacrifício e do sofrimento, que é exclusivamente, nesse caso, sacerdotal, como na segunda leitura de hoje, nós vamos colher só feiura. A Sexta-feira Santa é para nós meditarmos o feio, o aspecto mais desfigurado de Jesus, o aspecto mais delicadamente expurgado, porque o semblante do Cristo na cruz é o semblante do qual todos nós corremos. Não é à toa que as clínicas de estética estão lotadas. Porque o que nós menos queremos é nos mostrar para os outros de maneira desfigurada. Nós não queremos. Agora, o que é o feio? Porque a gente precisa pensar com a cabeça de cristão, de filho de Deus, de pessoas que acreditam que foram criadas para a eternidade. Nós não podemos, como cristãos católicos, ficar pensando em certos conceitos que ouvimos com a cabeça desse mundo, senão nós não entenderíamos a feiura do Cristo na cruz. Correríamos o risco, inclusive, de ter medo de olhar para a cruz. Correríamos, inclusive, o risco de não entender o mistério da cruz. Correríamos, se avaliássemos a feiura do Cristo crucificado com a cabeça desse mundo. Nós temos alguns parâmetros sobre feiura. Se nós fôssemos olhar pelo mundo filosófico, nós entenderíamos a feiura como a negação da beleza. Só existe o feio porque antes existe um conceito de belo. E aquilo que não é belo, por conseguinte, é feio. E aí é claro que o padre aqui não vai dar aula de metafísica para vocês, de filosofia, para a gente adentrar o mistério da beleza. Porque aqui o conceito de belo, que inclusive a filosofia trata, e aí coincide com a teologia, é um conceito que é absoluto. O belo é o divino, o perfeito. A teologia bebe dessa tradição filosófica. Se nós olharmos o conceito de feiura na teologia, a teologia vai ensinar para nós que o feio é aquilo que está em desarmonia. Porque aquilo que é desarmônico, só é desarmônico porque antes existe o harmônico para se comparar e a gente saber que está em desarmonia. Então, meu irmão, minha irmã, se nós levarmos em consideração esse aspecto, nós podemos dizer que o pecado é a expressão maior da feiura humana. Porque ele desarmoniza o que somos, ele desarmoniza a nossa relação com Deus, ele desarmoniza a criação, ele desarmoniza as nossas relações, os nossos afetos. Nós ficamos desarmonizados diante da realidade do pecado. E não foi o pecado
que fez o Senhor ficar desfigurado na cruz? Foi. Seguindo os textos bíblicos, foi porque ele assumiu a culpa sem ter. Nós não queremos mostrar-nos desfigurados para o mundo, mesmo tendo culpa. O Senhor se mostrou sem vergonha na cruz, desfigurado, sem ter culpa. Percebe a nossa diferença para Deus? E percebe o movimento que ainda temos que fazer em relação a Deus? O quanto que nós temos que parar de fazer com que nossa vida seja sobre nós e fazer mais a nossa vida ser sobre Deus? É por causa dessas coisas. Ele não precisava desconfigurar-se e desconfigurou-se. Ele não precisava ser maltratado e deixou-se maltratar. Ele não precisava morrer na cruz e morreu. Por quê? Para que eu e você sejamos belos. Se nós fôssemos pensar em feiura com a cabeça desse mundo, que é o que o Padre não gostaria que vocês fizessem nunca, nós pensaríamos que o feio é aquele que tem uma aparência envelhecida, é aquele que tem uma aparência enrugada, é aquele que tem um corpo flácido, é aquele que tem um corpo talvez desproporcional. Isso seria o conceito de feiura e de beleza desse mundo. Mas acontece que isso tudo é do mundo. A beleza tem que ser da alma. E a feiura que fez o Senhor dar a vida na cruz é uma feiura da alma. Não é feiura do corpo, como um bando de gente ignorante vive hoje fazendo, achando que ser aparentemente bonito, perfeito, é o suficiente para ser feliz. Pobres, miseráveis e medíocres, os seres humanos que pensam dessa maneira, não entendem a cruz. Padre, é pecado então a gente cuidar do corpo? Claro que não. O padre está lá ralando também. Tem testemunha aqui ao vivo. O padre está lá ralando, está dando muito jeito, mas está ralando. Não é pecado. Agora achar que isso basta, achar que o seu corpo belo basta quando a sua alma está podre, quando os seus pensamentos, aquilo que você sente está em completa desordem, desarmonia, aí não. É tudo isso que não se celebra na Sexta-feira Santa. O que se celebra na Sexta-feira Santa é a promoção da alma humana. É a promoção da beleza da alma humana que, desfigurada, enfeiada pelo pecado, foi levada todas elas à cruz, para que quando o sangue jorrasse, todas essas almas pudessem ter a harmonia de volta. E a nossa harmonia é o Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de venerar o crucificado. Quando você estiver diante da cruz e for dar o beijo, se assim você quiser, porque o beijo não é obrigatório, mas se você assim sentir vontade de fazer o seu momento de veneração, de beijo da cruz, lembre-se que você está diante daquele que se tornou a pessoa mais feia desse mundo, para que você tivesse a oportunidade de ter uma alma bela. É isso que nós veneramos, é esse Deus que nós adoramos, e é esse Deus que nos espera no céu um dia. Peçamos à Virgem Maria, Senhora das Dores, que não teve medo de olhar para o seu filho desfigurado na cruz, para que junto com São José intercedam por nós, pela nossa vida e pela nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.